Atual está de volta e hoje nós estamos falando, de linguagem, de literatura, de língua portuguesa, de como escrever direito, nas redes sociais. Mas nós vamos a um ponto assim bem interessante. Estamos também na época das festas juninas. O que uma coisa tem a ver com a outra? A linguagem usada nas quadrilhas. O que é Anarriê, Alavantu, são nomes tão diferentes, mas que a gente fala na brincadeira das danças comemorativas desta época. Então, a nossa repórter Marcela Stamato fez uma pesquisa bem interessante para mostrar para a gente o que tudo isso significa. Vamos conferir. É dia de festa na roça, fogueira posicionada, caipiras arrumados, barraquinhas com quitutes suculentos e bandeirinhas de todas as cores enfeitando o local. Mas o ponto mais esperado de toda a festa é sempre a quadrilha, embalada por música típica e linguajar próprio. Anarriê, Alavantu, balancê de damas e tantos outros termos agitados pelo puxador da quadrilha deixam a festa de São João mais completa. Mas será que o matutês é tão caipira assim? Embora os festejos juninos sejam uma herança da colonização portuguesa no Brasil, grande parte das tradições de quadrilha tem origem francesa. Você sabia disso? Não? Pois é, nem eu. É por isso que vamos assistir a uma aula bem rapidinha agora de história sobre o assunto. Confira! Rogélia, conta pra gente qual a origem histórica das quadrilhas. Marcela, as quadrilhas, a origem da dança do salão começou na Inglaterra. Lá atrás, lá pelo século XIII, XIV. Só que depois, através de vários intercâmbios culturais com a França, a festa vai se popularizar de fato na França. E só vai chegar ao Brasil com a vinda da corte em 1808, quando a corte chega ao Brasil e traz essas festas de salão, de danças de salão para o Brasil. E a origem dos termos? Pois é, a festa vai acabar se popularizando no interior, por ser uma festa de tradição católica, que vai exaltar, vai valorizar os santos católicos. No interior, eles vão fazer essa festa celebrando as colheitas, em homenagem a esses santos. E os termos eram franceses, que é uma dança de casais e tem um marcador que vai ditando os passos que devem ser feitos. Só que no interior, esses termos acabaram ficando aportuguesados. Eles não reproduzem exatamente qual seria o comando, mas a origem é francesa. Na verdade, muitas pessoas pensam que a origem desses termos vem do Brasil, né? Pois é, há uma confusão grande em torno disso. Porque se a gente pegar a palavra em si, a gente vai perceber que até a escrita já não é mais a mesma. E as palavras que a gente fala na quadrilha aqui no Brasil, elas não têm uma tradução. Elas não têm um significado direto, justamente porque já não são as palavras que eram usadas antigamente, que eram os termos franceses. E fala pra gente um pouco da diferença das quadrilhas no Nordeste, pro Sudeste e para demais regiões. Pois é, no caso da região Sudeste, que é onde a gente foca nossos estudos, onde a gente está, as quadrilhas elas estão meio que descaracterizadas, elas estão perdendo um pouco a sua essência de quadrilha. A gente observa nas danças, nas festas escolares, que outros ritmos estão entrando no meio da música, mas é uma festa que se popularizou de fato no Nordeste. Como eu falei, por ser características do interior, da área rural, lá ela ganhou muito mais espaço. E as quadrilhas no Nordeste brasileiro, elas chegam a ter uma dimensão maior do que até o próprio carnaval. É uma festa muito mais importante para eles lá do que para a gente aqui. Somado a isso, a gente vai ter também uma miscigenação religiosa, porque o princípio da festa era em homenagem aos santos católicos, Santo Antônio, São João, São Pedro. E como hoje a gente já tem um sincretismo religioso muito grande, essas características estão deixando de ficar tão presentes e estão introduzindo características mais contemporâneas, mais atuais. O que você acha do grau de importância que o povo brasileiro tem dado para esse tipo de momento, para esse tipo de festa? Você acha que é o mesmo grau que, por exemplo, a Páscoa ou demais comemorações? Eu acredito que essas festas elas estão perdendo força, elas estão ficando descaracterizadas no dia a dia com o passar do tempo. E eu lamento muito isso, porque eu acredito que essa força histórica, essa presença da história não pode ser esquecida, não pode ser deixada para trás. E como ensaiar a rapaziada para tornar a quadrilha ainda mais bonita e organizada? É por isso que batemos um papinho muito bacana com a coreógrafa Geraldine Marque. Confira! Geraldine, você poderia explicar pra gente em que determinado momento os movimentos que os alunos fazem são sincronizados com a sua fala de narradora?
Então, assim, as turminhas de educação infantil geralmente são coreografadas, né? São movimentos mais simples, não tem essa fala e tal. As turmas maiores é que tem as quadrilhas tradicionais, né? O anarriê, o alavantu, que são palavras, né? Que vem culturalmente, todo mundo que estudou, que passou pela escola, em qualquer quadrilha que você for dançar, são sempre as mesmas palavras, né? Os mesmos movimentos. As palavras aliadas aos movimentos. E de uns anos pra cá, que mudanças que sofreram essas quadrilhas? Agora tem funk, tem diversas músicas, é isso? Sim, então, assim, pra dar uma diversificada, né, porque a quadrilha tradicional, se você assistir é a mesma coisa, né, então, assim, pra dar uma incrementada, uma mudança, os alunos maiores, eles gostam de colocar as músicas de momento, axé, funk, forró, assim, claro que sempre um pedaço de uma música, né, um trecho ou outro, mas sem deixar perder, né, a parte cultural, que é do forró, que é a quadrilha tradicional, né, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar que isso se perca. Embora a gente faça uma variação grande, tem turmas, por exemplo, que dançam country, né, estilo cowboy, com uma música sertaneja. Tem outras turmas que dançam uma música mais infantil, mais puxada para um forrozinho, uma coisa assim, mas eles gostam, né? Principalmente o ensino médio gosta de dar uma incrementadinha aí com as músicas mais atuais. Mas ainda assim o clima tradicional da quadrilha continua sendo essa festa toda, gostoso demais, né? Com certeza, a gente tem que ter muito cuidado, como eu falei, a gente não pode deixar que isso se perca, porque a festa junina, primeiro de tudo, ela é uma festa cultural. Então a gente tem que deixar, tem que manter, tem que inovar. Claro que os pais também gostam de ver novidade, as crianças também, às vezes, cansam, né? Ficam assim, tia, a gente vai dançar a Lavantua na Ria de novo. Então a gente sempre procura variar. Um ano faz country, um ano faz forró, um ano faz uma quadrilha tradicional, né? Isso nas turmas. Então todo mundo que vê a nossa festa vai ver todos esses tipos de dança, do forró, da quadrilha tradicional, um pouquinho de axé também, enfim, toda a nossa cultura, né, brasileira, as músicas brasileiras, a gente costuma inserir na nossa festa. O importante é manter o espírito, né? Com certeza, né? O alavantu e a anarriê, a chita, né, os vestidos rodados, chapéu de palha, isso daí não pode deixar, não pode perder. É isso aí, meu povo! Após aprendermos algumas curiosidades interessantes sobre essa festa tão alegre e tradicional, é hora de separar o chapéu de palha, preparar o canjicão e cair na dança até cansar. Adorei, viu, Marcela? Gostei bastante dessa matéria e acho uma maneira especial, né? De tudo que acontece ao nosso redor tem uma história interessante. Basta a gente pesquisar para saber. Vamos conferir então a receita de hoje. E hoje a dica é queijo com goiabada. Só que de uma maneira diferente, né? Esse creme é feito com creme cheese e iogurte. E essa goiabada derretida por cima, vale a pena. Você tem a opção de servir com a goiabada quente. Vai ficar também uma delícia. Entre no site atual.tv.br e não se esqueça também do canal do YouTube. Faz que dá certo. O Atual vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra novamente, 13h, aqui no SBT.